Lu Seng ficou surpreso e apontou rapidamente para o panorama de sóis abaixo. Senhor Wang, que tipo de gol é esse que vocês estão jogando? Que reino é esse? Wang soltou lentamente outra pedra-sol naquele campo estelar brilhante, seus olhos ardendo com uma luz interna comparável ao cosmos. Este jogo, disse ele com autoridade, é chamado Inlignemente Gol. Este reino solar divino, habitado pelos Golden Crows caídos, é a manifestação do meu dom. Eu mirei diretamente no ápice do nível 15. Essas palavras atingiram Lu Seng como um golpe físico, sua mente zumbindo enquanto ele entrava em um breve vazio mental. Nível 15, ele soltou instintivamente. Mas os registros dizem que você era nível 11, como pode existir um nível 15? Wang olhou para ele com um olhar calmo, quase piedoso, antes de soltar uma grande gargalhada. É exatamente como dizem, não se pode explicar o gelo para um inseto que vive apenas durante o verão. Com um clique decisivo, Wang recolocou outro sol no tabuleiro e o reino solar ganhou mais uma estrela brilhante. Lu Seng ficou atordoado com a frase, mas então um lampejo de inspiração atravessou sua mente como um relâmpago. É isso, eu não sei nada sobre a verdadeira jornada de Wang He. Tudo o que sei vem de fragmentos encontrados 10.000 anos depois da destruição da base 1359. Mas quem realmente confirmou que Wang He morreu durante aqueles 10.000 anos perdidos da história marcial? Ninguém. Lu Seng percebeu seu próprio preconceito. Se ele deixasse Blue estar agora e o planeta fosse destruído em 8 anos, os historiadores do futuro só conheceriam quem ele é hoje, invencível entre os humanos, mas ainda apenas um aluno de um guide de nível 10. Ele sempre assumiu que a herança de nível 11 encontrada no Fire Seed Vault era o limite deles, mas não considerou que eles também continuaram buscando o caminho para o nível 12 e além. Lu Seng sempre acreditou que a jornada deles havia parado no nível 11, um teto impossível de quebrar para alcançar o nível 12. Na verdade ele estava completamente enganado, Wang He e seus companheiros não morreram junto com a queda trágica do Azure Planet. Eles continuaram avançando incansavelmente em direção ao auge das artes marciais até o último momento de vida. Lu Seng percebeu que havia visto o legado deles através de uma visão limitada, preso às próprias suposições. Era natural que uma visão tão falha causasse um grande erro de compreensão. Pense, por exemplo, na visão que os antigos colegas de escola de Lu Seng teriam. Para eles, Lu Seng ainda está congelado no tempo, quando era apenas um estudante chamado Deng Long, um jovem talentoso que acabou de se formar e ganhou o primeiro lugar na competição nacional estudantil de artes marciais. Eles veem apenas um garoto no pódio, sem ideia da realidade assustadora que veio depois. Hoje, Lu Seng já alcançou um nível de invencibilidade entre os humanos e está prestes a avançar para o 9º nível, um estado quase divino que eles nem conseguem imaginar. Acima do tabuleiro etéreo, uma enorme mão envelhecida desceu suavemente como uma folha caindo. Com um leve movimento dos dedos, ela colocou outro planeta de cristal multicolorido no campo estelar brilhante, expandindo o mapa cósmico com facilidade. Naquele momento, Lu Seng conseguiu ver claramente quem era o dono daquela mão colossal. Era um homem de meia-idade extremamente elegante e bonito. Mas o mais impressionante eram seus olhos, eles eram mais brilhantes e transparentes do que o cristal mais puro do mundo físico, 10.000 vezes mais radiantes, como se guardassem a luz condensada de bilhões de estrelas. O homem não levantou os olhos do tabuleiro de Go, mas sua voz soou calma e profunda. Este é o meu Crystal Divine Helm, disse ele tranquilamente. Assim como o seu caminho, eu também mirei diretamente no 15º nível da existência. No entanto, observe com atenção, você verá que meu domínio é muito mais estável e durável que seu Solar Divine Helm. Essas palavras provocativas fizeram Wang levantar a cabeça de repente com intensidade. Seus olhos brilharam como estrelas explodindo e um sorriso frio apareceu em seus lábios. HMPH. Que arrogância faz você acreditar que seu Crystal Divine Helm supera meu Solar Divine Helm? Meu Great Dawn já foi elogiado pelo Master of the Azure Star Domain como uma força incomparável no universo. Não pense que seus cristais podem brilhar mais que meus sóis. Duan Lifeng permaneceu completamente calmo diante da provocação e respondeu com confiança serena. Então estamos empatados nos elogios do passado.
Meu dom também foi elogiado pelo Azure Star Domain Master, descrito como uma defesa absoluta e uma força imparável que nenhuma alma no cosmos poderia quebrar. A luz das estrelas continuou tremendo dentro dos olhos de Wang He, seu rosto mostrando uma teimosia feroz. Depois de um momento tenso, ele recuperou a compostura e bufou friamente. Seu velho arrogante. HMPH. Se você está tão confiante, então vamos testar isso de verdade. Duan Yifeng respondeu imediatamente. Venha. Nunca tive medo de você. Quem é que deveria ter medo aqui? Por um instante, a atmosfera intensa virou quase uma discussão infantil. Da última vez você roubou os lanches que eu escondi, não foi? Acusou Wang He. Duan Yifeng retrucou. E você não levou meu Shalongjin escondido quando eu não estava olhando? Depois da pequena discussão, os dois mestres ficaram em silêncio profundo novamente. Toda a atenção deles voltou ao tabuleiro de Go. Sob seus olhares penetrantes, as manifestações de seus poderes ganharam vida. Milhares de Tri-Legged Golden Crows explodiram do brilho cegante do solar Divine Helm, suas asas carregando chamas solares. Ao mesmo tempo, uma maré infinita de formas de vida cristalinas surgiu do Crystal Divine Helm. Os dois lados colidiram em uma batalha catastrófica. Uma onda ardente de Golden Crows escarlates enfrentou o exército afiado e implacável de cristais multicoloridos. No vazio do cosmos, eles lutaram com ferocidade absoluta. A cada respiração de Lu-Seng, incontáveis Golden Crows caíam. Enquanto os Golden Crows caíam, um número igual de vidas cristalinas se quebrava em pó brilhante no vazio. Ainda assim, dentro do solar e do Crystal Divine Helm, o ciclo de criação nunca parava, novos Golden Crows e novas entidades cristalinas surgiam tão rápido quanto eram destruídos. Aquilo não era apenas uma batalha comum, era o choque colossal entre dois Daos de nível 15, uma guerra primordial entre criaturas míticas e entidades lendárias. A escala da batalha deixou Lu-Seng completamente sem palavras, parado no lugar, incapaz de reagir. Tudo diante de seus olhos ultrapassava completamente sua imaginação e tornava suas antigas ideias de poder totalmente obsoletas. Ele ficou ali parado, sentindo-se como uma criança pequena que entrou por acidente em um reino divino. Cercado por visões cósmicas e fenômenos que desafiavam toda a lógica, Lu-Seng estava completamente atordoado, tentando entender a grandeza das existências diante dele. Quebrando o silêncio, Yang Yizhou virou o olhar para o jovem. Jovem, por que você não tenta jogar? Sugeriu ele com um sorriso gentil. Lu-Seng levantou a cabeça, seu rosto cheio de confusão. Ele viu Yang Yizhou sorrindo para ele com um olhar encorajador, quase paternal. Lu-Seng balançou a cabeça rapidamente. Mas, eu nem sei por onde começar. E mesmo que soubesse as regras, não ousaria fazer um movimento diante de vocês. Para ser sincero, minha compreensão das artes marciais parece a de uma criança brincando com barro molhado diante de poderes tão antigos e esmagadores, admitiu Lu-Seng, olhando para baixo. A diferença entre nós é tão grande que qualquer tentativa minha seria apenas uma piada. Lu-Seng sentiu uma vergonha profunda só de imaginar suas habilidades sendo analisadas por aqueles mestres. Mas Yang Yizhou falou com calma para encorajá-lo. Ninguém nasce sabendo os segredos do universo, Lu-Seng. Todo grande mestre que já abalou os céus começou como um iniciante atrapalhado. Tente. Eu acredito que você pode se sair bem. Ele olhou para o jovem com o olhar paciente de um verdadeiro mestre que vê potencial onde o aluno só vê falha. Hesitante, Lu-Seng estendeu lentamente a mão em direção ao vazio brilhante do tabuleiro, seus dedos tremendo levemente. Sua mente era um redemoinho de dúvidas. Mas o que exatamente eu deveria tentar criar? Pensou em silêncio. Como eu manifesto algo real em um lugar como este? Por onde eu começo? Eu realmente não faço ideia, lamentou Lu-Seng por dentro. Minha compreensível Martialdão sou incrível na teoria, como um rio que recebe todos os afluentes, mas na prática parece uma bagunça caótica. Eu tenho um pouco de tudo, mas não tenho um núcleo claro que represente tudo isso. Quando olho para o majestoso solar Divine Helm de Wang He ou para o indestrutível Crystal Divine Helm de Duan Yifeng, eu simplesmente travo. Eu não consigo fazer um movimento.
Naquele momento ele percebeu algo com clareza dolorosa. Ser mediano em tudo significa não ter uma arma realmente afiada contra verdadeiros mestres. Seu conjunto amplo de habilidades era mais do que suficiente para esmagar artistas marciais comuns, mas diante dessas verdadeiras potências ele se sentia exposto. Era como um generalista que finalmente percebeu a própria falta de profundidade. Foi então que a voz de Yang Yizhou soou novamente, cortando a confusão na mente de Lu Seng. Jovem, não subestime tão rápido o caminho que você percorreu. Pense um pouco, quando você começou nas artes marciais, qual foi seu primeiro passo? Lu Seng parou e refletiu sobre suas origens. Quando comecei, aprendi o exercício nacional básico de 24 movimentos com meu primeiro instrutor. Então, como um relâmpago rasgando o céu escuro, Lu Seng finalmente reagiu. Agora entendi, sussurrou, seus olhos brilhando com nova clareza. Ele encontrou uma direção. Uma verdade básica de todo aprendizado: imitação. Toda grande criação começa copiando algo que já existe. Se eu não sei por onde começar nem o que construir, então vou começar observando e imitando como esses mestres criaram seus mundos. Lu Seng concentrou sua atenção no solar Divine Helm de Wang He, fixando o olhar em uma fileira específica de estrelas ardentes. Ele observava os sóis com atenção predatória, tentando entender suas estruturas internas. Naquele momento, Wang He e Duan Yifeng estavam travando uma batalha estratégica feroz no tabuleiro, movendo suas peças com velocidade impressionante. Ninguém estava prestando atenção em Lu Seng, o que lhe deu a chance perfeita. Com a habilidade de um ladrão, Lu Seng estendeu a mão e arrancou uma pequena estrela tremeluzente da borda do solar Divine Helm. Ele segurou aquele mini-sol na palma da mão, sentindo seu calor delicado e até esmagando uma pequena parte entre os dedos para estudar a essência de seu poder. Mas o roubo não passou completamente despercebido. Wang revirou a cabeça rapidamente e lançou um olhar estreito diretamente para Lu Seng. Você, começou Wang He, com um tom suspeito. O coração de Lu Seng deu um salto e ele rapidamente apagou a pequena estrela em sua mão. Virou o rosto fingindo inocência e passou a olhar para um canto distante do vazio. Eu não fiz nada. Só estou olhando. Não me olhe com esses olhos desconfiados, acrescentou Lu Seng tentando parecer natural. Wang ressoltou um resmungo frio, mas estava tão concentrado na partida que não quis perder tempo com aquilo. Ele voltou imediatamente sua atenção para o tabuleiro. Agora que tinha uma referência real de uma estrela, a mente de Lu Seng explodiu em ideias. Então é assim que a estrutura fundamental de uma estrela funciona. Um sorriso enorme apareceu em seu rosto. Sua compreensão da Eternal Star Umbriac em arte estava subindo para um nível completamente novo. Ele sabia que, se voltasse ao mundo real e assimilasse essas percepções, seu Eternal Star Umbriac embora passaria por uma transformação gigantesca. Mas naquele momento Lu Seng deixou de lado qualquer pensamento sobre o corpo físico ou o mundo exterior. Ele estava totalmente focado no desafio diante dele. Acalmou a mente e começou a concentrar sua vontade para tentar criar sua própria estrela a partir da energia do vazio. Vamos começar, murmurou para si mesmo. Lu Seng começou a esfregar as mãos no espaço vazio diante dele, com movimentos lentos e rítmicos. Ele perdeu completamente a noção do tempo enquanto manipulava as linhas invisíveis de energia, moldando o vazio em algo real. Finalmente, depois de um tempo que pareceu uma eternidade, uma pequena faísca de vida apareceu. Ele conseguiu criar uma estrela minúscula, menor que um grão de gergelim, repousando no centro de sua palma. A luz era fraca e tremeluzente, menos de 1% do brilho da menor estrela de Wang He, mas era real. Mesmo sendo tão pequena, Lu Seng ficou extremamente empolgado. Aquela era sua primeira criação verdadeira, uma estrela nascida de sua própria vontade. Eu consegui, comemorou por dentro. Com um sorriso enorme, levantou a cabeça para mostrar sua criação para Yang Yizhou. Yang Yizhou acariciou suavemente sua longa barba dourada e sorriu com aprovação. Nada mal, jovem. Nada mal mesmo. Está vendo? Você finalmente deu aquele difícil primeiro passo. Lu Seng assentiu com entusiasmo. Sim. Obrigado pela orientação, Senhor. Sem suas palavras eu não teria ousado.
Mas enquanto falava, um pensamento repentino atravessou a mente de Luceng como um golpe. Seus olhos se arregalaram enquanto olhava para o velho diante dele. As peças de um grande quebra-cabeça começaram a se encaixar. Sênior, acho que finalmente sei quem você é, disse ele, cheio de admiração. Yang Yizhou soltou um leve ó, curioso ao ouvir aquilo. Ele inclinou a cabeça, olhando para Luceng com um sorriso divertido. E quem você acha que eu sou? Perguntou calmamente. Os olhos de Luceng brilhavam intensamente, cheios de respeito e convicção. Você é alguém que pode apontar a verdade suprema de um dão com apenas algumas palavras. Sua força parece profunda e sem fundo, mas sua aura é tranquila como um lago calmo. Você é o Master of the Azure Star Domain, não é? Concluiu Luceng, prendendo a respiração. Yang Yizhou continuou acariciando a barba dourada e soltou uma grande gargalhada que ecoou pelo vazio. Depois de rir, inclinou-se um pouco e piscou para Luceng. Bom palpite, jovem, disse calmamente. Mas você acertou apenas metade da verdade. Ao ouvir aquilo, Luceng franziu a testa pensando profundamente. Yang Yizhou parecia cheio de camadas de significado, como a própria técnica de respiração natural que ele havia criado. Era impossível entender completamente sua verdadeira natureza naquele momento. Percebendo que ainda não tinha capacidade para resolver aquele enigma, Luceng decidiu deixar isso de lado. Agora ele só queria aproveitar aquela partida celestial. Uma oportunidade dessas era rara demais para desperdiçar. Ele sabia que seria tolice não aproveitar aquele momento ao máximo. Com a experiência obtida ao criar a primeira estrela, a criação da segunda ficou muito mais fácil. Luceng estendeu a mão novamente e começou a moldar o vazio outra vez. Com surpreendente rapidez, Luceng esfregou as mãos e criou uma segunda estrela. Essa era muito mais perfeita que a primeira. A forma era mais estável e o brilho muito mais intenso. Em termos de luz, já estava quase no nível das menores estrelas de Wang He. Animado com o sucesso, ele criou uma terceira, depois uma quarta e finalmente uma quinta estrela. Ele colocou casualmente essas estrelas na região norte de seu próprio campo estelar vazio, vendo a escuridão recuar com cada novo ponto de luz. Aquilo começou a parecer um verdadeiro ato de criação divina. A cada estrela criada, Luceng se tornava mais habilidoso, seus dedos se movendo naturalmente enquanto sua compreensão das estrelas ficava cada vez mais profunda. Era uma experiência impossível de descrever. No mundo real, jamais seria possível esmagar uma estrela, segurá-la na mão e estudar sua estrutura de perto. Sua compreensão do Stardom estava disparando como um foguete. Esses novos entendimentos começaram a preencher os espaços vazios de sua base marcial. O mapa estelar que eu criei antes era ridiculamente ingênuo, pensou. Preciso reconstruir tudo. Com esse conhecimento, seu poder pode aumentar 100 ou até 1000 vezes. Ele se sentia como um estudante que de repente ganhou o conhecimento de um professor universitário. Outra estrela nasceu nas mãos de Luceng, mas essa era diferente. Ela superava todas as anteriores em intensidade e complexidade estrutural. Sem dúvida era sua melhor criação até agora. Luceng segurou aquela estrela com cuidado, admirando sua perfeição. A estrutura interna estava perfeitamente equilibrada e o ritmo de sua queima parecia vivo. Ele sentiu que, nesse aspecto, já estava quase no nível de Wang He. Mas então algo estranho aconteceu. Uma vibração rítmica começou a surgir dentro da estrela, parecia um batimento de vida. Luceng arregalou os olhos e viu uma pequena forma se movendo dentro do núcleo. Craque! Um som seco ecoou no vazio, como se uma casca cósmica estivesse quebrando. Logo depois, uma pequena Three-Legged Golden Crow saiu do centro da estrela, batendo suas asas no vento solar. Esse pequeno Three-Legged Golden Crow era surpreendentemente adorável. Ele começou a voar ao redor da estrela devorando a luz e o calor do sol que o havia criado. Enquanto se alimentava, seu corpo crescia rapidamente. A aura do pequeno Three-Legged Golden Crow ficou cada vez mais estável. As chamas que formavam suas penas começaram a ganhar um brilho dourado mais sólido. Luceng observava fascinado. Ele está crescendo, murmurou.
De repente o pequeno corvo voou diretamente até ele e pousou em seu ombro, soltando um suave tchi. A criaturinha esfregou a cabeça quente na mão de Lu Seng com carinho, mostrando uma conexão pura entre criador e criação. Uma onda de felicidade encheu o coração de Lu Seng. Instintivamente ele levantou a cabeça, procurando Yang Yizhou para mostrar sua conquista. Olhe! Sênior, veja isso, disse Lu Seng. Yang Yizhou sorriu calorosamente enquanto observava o pequeno corvo. Está vendo, disse calmamente. O caminho das artes marciais não é muito mais profundo e interessante do que você imaginava. Lu Seng assentiu animado. Sim, na verdade quase te chamei de teacher várias vezes agora. Para falar a verdade, ninguém nunca me guiou com tanta paciência antes, confessou Lu Seng. Eu sempre caminhei sozinho no escuro, tentando encontrar o caminho por conta própria. Quando enfrentava obstáculos impossíveis, não tinha ninguém para perguntar. Quando conseguia algo incrível, não tinha ninguém para compartilhar a alegria. Mas você, Sr. Yang Yizhou, me dá a sensação de realmente ter um professor. É uma sensação muito boa. Lu Seng sentiu uma felicidade rara nascer dentro dele. Yang Yizhou apontou para a parte oeste do enorme tabuleiro vazio e falou calmamente. Por que limitar sua visão a apenas um caminho? Tente também os outros. O olhar de Lu Seng seguiu a direção apontada e parou no brilhante Crystal Divine Domain de Duan Yifeng. Uma faísca de curiosidade surgiu nos olhos de Lu Seng. Você tem razão, Sênior. Para entender verdadeiramente as artes marciais, preciso ver todos os lados desses reinos. Ele abriu a mão e deixou o pequeno Three-Legged Golden Crow voar de volta para sua estrela. Depois estendeu a mão em direção ao domínio cristalino de Duan Yifeng. Duan Yifeng percebeu imediatamente a intenção do jovem e lançou um olhar rápido. Com um gesto casual, disse, pode pegar, garoto. Pegue o que quiser. Não me importa o que você aprenda com minhas estrelas. Com a permissão do mestre, Lu Seng não hesitou. Ele estendeu o braço até tocar a borda do Crystal Divine Domain. A sensação foi surpreendente, um frio cristalino afiado e ao mesmo tempo suave, vibrando com um poder antigo e estruturado totalmente diferente do calor das estrelas. Um grande sorriso apareceu no rosto de Lu Seng enquanto ele explorava o campo estelar. Ele escolheu cuidadosamente uma estrela cristalina especialmente bonita, pulsando com luz multicolorida. Retirou-a como se fosse uma joia rara e a observou de perto, admirando sua perfeição geométrica e as camadas de energia congelada em seu núcleo. Enquanto observava o cristal, Lu Seng começou a entender melhor a relação entre os três diante dele. Wang He e Duan Yifeng estavam claramente no mesmo nível de poder, mas Yang Yizhou parecia estar em um nível ainda mais alto. Ambos os mestres haviam falado com respeito sobre alguém chamado Azur Starfield Master. Lu Seng inicialmente achou que fosse Yang Yizhou, mas suas palavras, você acertou apenas metade, ainda estavam ecoando. Ele pensou sobre qual seria a outra metade da verdade. De qualquer forma, estava claro que Yang Yizhou tinha uma origem muito mais extraordinária. Wang He e Duan Yifeng pareciam guerreiros que alcançaram o topo através de esforço extremo, enquanto Yang Yizhou parecia um verdadeiro arquiteto cósmico. Afinal, como três existências de nível 15 poderiam vir de um único planeta comum como o Azure Planet? Era mais provável que Wang He e Duan Yifeng tivessem sido guiados por alguém como ele. De qualquer forma, a verdade final já está quase ao meu alcance, pensou Lu Seng, decidindo parar de pensar demais nisso. Não preciso quebrar a cabeça agora. Vou apenas seguir o caminho deles passo a passo. As respostas virão quando for a hora. O mais importante é absorver o poder e o conhecimento que estão diante de mim. Enquanto isso, muito longe do Dreamscape celestial, na superfície do Azure Planet, o sol brilhava sobre o Lion Kingdom. Em um pequeno quintal de treinamento nos subúrbios, um pai e seu jovem filho estavam ali. O garoto, que parecia ter uns 10 anos, estava praticando um conjunto de movimentos rítmicos de um exercício de fortalecimento corporal. Ao lado dele, seu pai observava como treinador, cheio de orgulho. Vamos, filho. Mantenha a postura. Aguente firme e faça mais uma vez. Você está quase lá. Motivado pelo apoio do pai,
O garoto ignorou a dor nos músculos e colocou toda a força que restava no exercício. Seus movimentos mostravam disciplina e o sonho de se tornar um grande guerreiro no futuro. Ele cerrou os dentes e completou com dificuldade o último movimento da sequência. Assim que terminou, caiu na grama completamente exausto, respirando pesadamente. O homem se aproximou rapidamente e segurou as mãos do garoto para ajudá-lo a levantar. Devagar. Não pode deitar logo depois de um treino intenso, isso não é bom para a circulação. O menino se levantou com o rosto vermelho e cheio de suor, mas seus olhos brilhavam de alegria. Pai, isso é incrível! Esses movimentos são muito mais eficazes que qualquer treino que já fizemos antes, disse o garoto ofegante. Eles são muito melhores que aquele exercício antigo que você me ensinou ano passado. Com isso eu tenho certeza de que vou passar no exame da Luceng Martial Arts Elementary School no mês que vem. O pai assentiu lentamente, emocionado. É verdade. Não é só você. Até eu sinto algo diferente quando pratico esses movimentos. A eficiência é muito maior do que qualquer versão que conhecemos antes. O garoto usou a manga para limpar o suor da testa e continuou, com os olhos cheios de curiosidade. Pai, eu ouvi um boato de que esses movimentos vieram da Dragon Nation, do lendário Luceng. Isso é verdade mesmo ou é só história? O pai assentiu com seriedade. É verdade. Essa técnica de fortalecimento corporal se chama oficialmente Técnica Junho Shen, uma obra criada pelo Nightwatcher God de Long Gogo. A Dragon Nation já começou a testar e aplicar essa técnica em larga escala. Ela vai substituir completamente os métodos antigos que usamos por gerações. Os olhos do garoto se arregalaram ainda mais. Então todo mundo em Long Gogo pode aprender isso de graça. O pai suspirou com certa impotência. Sim, eles têm sorte. Pessoas de lugares como Lion Kingdom precisam pagar caro para ter acesso, e mesmo assim não recebemos a versão completa. Long Gogo só liberou alguns canais limitados para compra externa. Uma expressão de determinação apareceu no rosto do garoto. Pai, então por que a gente não se muda? Vamos imigrar para Long Gogo e virar cidadãos de lá. Assim podemos aprender a técnica completa sem pagar nada. Imagino quão fortes poderíamos ficar. O homem ficou pensativo por um momento. É uma ideia ousada, mas não é ruim. Com o surgimento da técnica Junho Shen, o poder nacional de Long Gogo vai disparar. É bem provável que ele se torne a maior potência do planeta. Se demorarmos demais, conseguir um Green Card de Long Gogo pode ficar impossível. Talvez agora seja realmente a melhor oportunidade. Ao ver o interesse do pai, o garoto ficou ainda mais empolgado. Ele não pensava em política ou poder mundial. Seu sonho era simples, dominar completamente a técnica Junho Shen e se tornar um poderoso artista marcial. Enquanto o pai estava perdido em pensamentos, a atenção do garoto foi atraída por uma sombra estranha no céu. Ele olhou para cima e seu rosto ficou pálido imediatamente. O entusiasmo desapareceu e deu lugar a um choque total. Pai! Pai, olha pro céu! Gritou o garoto, apontando com o dedo tremendo. O homem saiu de seus pensamentos e seguiu o olhar do filho. Quando levantou a cabeça e viu o céu azul, seu corpo inteiro ficou rígido de terror. Lá no alto da atmosfera, uma enorme nave negra em forma de garra flutuava entre as nuvens. Enquanto observavam, 4 naves menores se desprenderam da parte inferior e começaram a descer em direção ao planeta. O design da nave era estranho e assustador, totalmente diferente de qualquer tecnologia humana. O homem ficou parado, olhando uma cena que parecia saída de um filme de ficção científica. Diferente do pai, o medo do garoto foi momentaneamente substituído por empolgação e adrenalina. Ele começou a pular apontando para as naves. Então é verdade. Existem alienígenas no universo. Pai, aqueles filmes de ficção não eram mentira, eles estão aqui de verdade. O homem abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Ele sabia que aquilo era muito mais assustador do que uma simples visita alienígena. Porque com a chegada da enorme nave, o horizonte já não estava mais tranquilo.
Na direção da cidade ao longe, explosões gigantes já estavam acontecendo, levantando colunas de fumaça negra no céu. Pouco antes disso, perto da posição do esquadrão Evil Strike, 3 naves menores se separaram da nave principal e mergulharam em direção ao solo. Dentro de uma dessas naves estava o brutamontes de um olho só, Eji, iluminado pela luz fria dos monitores. Eji estava conectado em um canal privado com 2 outros pilotos. Ei, Fati, quer jogar um joguinho para passar o tempo durante esse ataque? Disse ele com um tom arrastado. Fati, que estava bebendo uma bebida sintética, respondeu. Eji, que tipo de loucura você está planejando agora? Eji abriu um sorriso cruel. Simples. Quem capturar mais habitantes e fizer a maior colheita vence. O perdedor tem que dar 10% do lucro final da missão. Vai deixar a caçada muito mais divertida. Um homem de cabelo comprido na terceira linha falou pensativo. 10%? Isso é muito dinheiro. Com a população desse planeta, o total deve dar para comprar um pequeno planeta-jardim nos sistemas centrais. Estou dentro, respondeu Fati imediatamente. O piloto de cabelo comprido também aceitou. Sem problemas. Assim a caça fica mais interessante. Vamos ver quem tem melhor olho para escolher escravos de qualidade. Eji soltou uma risada áspera. Então está combinado. E nem pensem em voltar atrás. Gravei toda a conversa e mando para Grace se alguém tentar me enganar. Fati riu. Relaxa, só não vem implorar depois quando perder. Eji moveu os dedos pelo painel e colocou a nave em um mergulho direto para uma grande cidade. Depois de alguns saltos atmosféricos, a vista do planeta azul se abriu diante dele. Ele se recostou na cadeira. Sabe, visto daqui de cima, esse planeta é realmente lindo. Ele observou as nuvens sobre os continentes com falso pesar. É uma pena que um mundo tão bonito seja habitado apenas por pessoas de uma civilização primitiva de baixo nível. Que desperdício de um ambiente tão perfeito! Estão prontos para receber seu novo mestre, Lord Eji? Ha ha ha! Sua risada era cruel e gelada. Ele estalou o pescoço, preparando-se para o massacre. Sem mais palavras, ele empurrou o controle para a frente. Os motores da nave negra brilharam com uma luz violeta e ela disparou em direção à cidade abaixo. Nas ruas da cidade, a vida seguia normalmente. Uma garotinha caminhava de mãos dadas com a mãe. Hoje foi tão divertido, mamãe. Em um banco próximo, um jovem pensava no que fazer em seguida. De repente, da nave no céu surgiu um enorme feixe vermelho de energia. O feixe era pura destruição. Ele varreu a cidade com precisão aterradora. Prédios foram cortados como se fossem manteiga, derretendo antes de desabar com explosões gigantes. Em poucos segundos, a cidade tranquila virou um inferno caótico. Pessoas gritavam e corriam em todas as direções, tentando fugir. Um mar de fogo seguiu o caminho do feixe, engolindo bairros inteiros e transformando a cidade em uma enorme pira funerária. O cheiro de pedra vaporizada e metal queimado enchia o ar. Os artistas marciais locais que sobreviveram ao primeiro ataque observavam tudo horrorizados. O que está acontecendo? Isso não é arma de nenhum país! Um deles gritou. Outro percebeu algo pior. Isso é uma invasão alienígena. Olhem as naves! Percebendo que lutar contra aquilo era inútil, um mestre veterano começou a gritar ordens. Evacuem os civis. Parem de ficar parados. Levem todos para os abrigos. A nave negra continuava pairando sobre a cidade como um ceifador da morte. Suas torres de armas disparavam continuamente contra qualquer movimento. De repente, uma onda invisível passou pelo ar e todas as telas da cidade, celulares, televisões e outdoors, acenderam. A imagem de um gigante de quase 3 metros apareceu. Ele tinha um único olho e uma aparência monstruosa. Sua voz ecoou pela cidade em chamas. Queridos habitantes do Planet Azur, é um prazer conhecê-los. Meu nome é Akolai. Ele abriu um sorriso assustador. Tenho algumas coisas simples para dizer. A partir deste momento, todos vocês pertencem a mim.
Vocês não são mais cidadãos deste mundo. Agora são escravos da frota. Abaixo da nave gigante, os sobreviventes ficaram completamente paralisados. Ninguém conseguia reagir. Todos olhavam para o céu com terror absoluto. Acabou, estamos mortos, murmurou um homem. Já ouvi falar dessas marcas antes. Eles não são apenas invasores, são piratas espaciais do universo profundo. E eles nunca deixam sobreviventes. O quê? Um grito ecoou pelo ar cheio de fumaça. Um frio percorreu a espinha de todos ali enquanto o medo se espalhava. Ao mesmo tempo, nas profundezas do Dryanscape, Lu Seng não fazia ideia da catástrofe acontecendo no mundo real. Ele continuava concentrado em moldar energia no vazio para criar outra estrela. Clim! O som ecoou como cristal sendo tocado. Dentro do novo planeta de cristal multicolorido, a superfície começou a rachar e uma nova forma de vida surgiu. Essa criatura cristalina tinha um corpo translúcido esférico, um longo pescoço semelhante ao de um dragão e uma cabeça coberta por escamas brilhantes. Todo o seu corpo era feito de cristal, e dentro dele corria uma energia multicolorida impulsionada por um coração cristalino. Era uma visão incrível. Um verdadeiro Crystal Dragon. Lu Seng olhou para a criatura que ele mesmo havia criado e sentiu uma enorme sensação de realização. Que incrível, murmurou. Isso não é só um jogo, é como brincar de ser um deus criador. Você pode ver assim. Mas lembre-se, esse jogo também faz parte do seu cultivo, disse Yang Yizhou com um sorriso misterioso. Isso também conta como cultivo? Perguntou Lu Seng surpreso. Yang Yizhou assentiu. Claro. Cada criação aqui é uma lição. Posso sentir que sua compreensão do dom de Wang He e Duan Lifen já está crescendo rapidamente. Yang Yizhou continuou, mesmo que você ainda não consiga entender tudo completamente, cada ação sua neste jogo está gravando essas verdades dentro de você. Quando o seu nível alcançar esse ponto, todo esse conhecimento vai florescer. Mesmo ouvindo isso, Lu Seng ainda parecia confuso. Ele coçou a cabeça. Eu entendo, mas ainda parece estranho. É como tentar ler um livro escrito na linguagem das estrelas. Nesse momento, uma onda de energia violenta atravessou o vazio. Lu Seng virou-se rapidamente. Essa energia, o que está acontecendo? Yang Yizhou olhou para Wang He e riu levemente. Ah, parece que o velho Wang finalmente ficou sério. Lu Seng seguiu o olhar e viu que a batalha entre Wang He e Duan Lifen havia escalado para algo muito mais perigoso. Duan, receba isso, gritou Wang He. Dentro do Solar Divine Domain, inúmeras estrelas começaram a crescer rapidamente. A luz dourada virou vermelho profundo e a temperatura subiu a níveis absurdos. Essa energia alimentou os Three-Legged Golden Crows, que cresceram e ficaram muito mais ferozes. Lu Seng observava com os olhos brilhando. Essas são estrelas gigantes vermelhas, criadas pelo poder dos Three-Legged Golden Crows. O próximo passo seria supernovas, estrelas de nêutrons, ou até buracos negros. Do outro lado, Duan Lifen respondeu com calma absoluta. Então você decidiu usar isso, garoto. Se quer confronto direto, então veja minha verdade também, disse Duan Lifen. Seu Crystal Divine Domain começou a se transformar. As criaturas cristalinas começaram a se dissolver em correntes de luz multicolorida. Essas energias se juntaram formando uma maré gigantesca de poder. A visão de Lu Seng ficou turva enquanto ele tentava entender a escala do que estava acontecendo. Dois domínios divinos do nível máximo estavam colidindo como galáxias, rasgando o próprio tecido da realidade do Dryanscape. Os dois mestres pareciam ter transcendido completamente suas limitações físicas, fundindo sua consciência com a energia fundamental do próprio universo. Eles estavam usando seus respectivos caminhos divinos para tocar à beira da verdadeira imortalidade, provando sua existência através da manifestação de seus daos nesta grande arena. Isso é simplesmente inacreditável, pensou Lu Seng, com a mente correndo para acompanhar aquela demonstração absurda de poder. Esse é um confronto entre dois domínios divinos no auge absoluto. Cada vez que eles trocam golpes, uma torrente de percepções e inspirações invade minha mente, quase sobrecarregando meus sentidos com tanta complexidade e beleza.
Imagens brilhantes e impossíveis se refletiam no fundo das pupilas de Lu Seng, mudando mais rápido que um caleidoscópio. A cada segundo que passava, ele recebia uma quantidade gigantesca e inimaginável de informações, conhecimento que um artista marcial comum levaria várias vidas apenas para começar a catalogar ou entender. Lu Seng ficou completamente hipnotizado, mergulhando em um transe profundo e incompreensível. Enquanto sua mente consciente estava presa à batalha impressionante diante dele, seu corpo reagia instintivamente, suas mãos começaram a se mover numa velocidade além da percepção humana, dançando no vazio como se fossem guiadas pelas próprias estrelas. Fileiras e mais fileiras de estrelas e planetas cristalinos nasceram na ponta de seus dedos, criados com uma facilidade casual que ele não possuía momentos antes. Os movimentos de Lu Seng ficaram cada vez mais fluidos e habilidosos, e seu processo criativo entrou em um estado perfeito de fluxo. Sem que ele sequer percebesse, a escala e a complexidade dos corpos celestes que ele manifestava começaram a se aproximar rapidamente do nível dos titãs que lutavam ali perto, como se seu próprio domínio estivesse florescendo à sombra daquela guerra. Esse pedaço do vazio havia se transformado, não era mais apenas um duelo entre dois mestres antigos. Um terceiro domínio divino havia surgido dentro daquele espaço semelhante a um tabuleiro de xadrez, criado pela vontade inconsciente de Lu Seng e pelas percepções absurdas que ele absorvia a cada batimento do coração. Na borda do tabuleiro, Yang Yizhou permanecia como um observador silencioso e imponente, assistindo à rápida evolução do jovem com um olhar calmo e cheio de compreensão. Ele parecia um monólito no meio das energias cósmicas em turbulência, completamente intocado pelo caos. Ele observava Lu Seng sem piscar, e em seus olhos suaves havia uma mistura de alegria profunda e uma emoção silenciosa difícil de explicar. Era como se ele estivesse vendo uma profecia guardada por eras começar finalmente a se cumprir nas mãos daquele jovem. Enquanto isso, na superfície do Planet Azur, um boom catastrófico ecoou pela atmosfera, fazendo janelas e corações tremerem ao mesmo tempo. Um raio vermelho incandescente de energia concentrada disparou do ventre da nave espacial negra. Ele avançou como a foice da própria morte, cortando o ar enquanto as multidões apavoradas abaixo gritavam em desespero. Corram! Se abriguem agora! O céu está caindo! Os arranha-céus da cidade, que antes eram símbolos do orgulho humano, foram derrubados como palha seca quando o raio passou por eles. Por onde o feixe atravessava, ravinas profundas e carbonizadas eram abertas no asfalto das ruas, fumegando com o calor de um sol alienígena e exalando cheiro de pedra derretida. De repente, um poderoso artista marcial soltou um rugido primitivo de desafio que fez o ar ao redor vibrar. Seus pés bateram no chão com tanta força que abriram duas crateras gigantes, e seu corpo disparou para o céu como um míssil, avançando diretamente contra o casco da nave negra com uma coragem quase suicida. Enquanto subia, uma enorme quantidade de energia elemental se reuniu ao redor dele, que usou essa força para destruir um projétil que vinha em sua direção com um único soco devastador. Esse era um artista marcial de nível Grandmaster, alguém raro capaz de manipular os próprios elementos do mundo. Sua presença irradiava uma força assustadora que empurrou temporariamente o medo que tomava conta do lugar. Quando a fumaça e a poeira começaram a baixar, milhares de civis levantaram os olhos para o céu, e seus rostos se iluminaram com uma esperança desesperada. É ele! Lan Shen chegou! O Deus guardião do nosso Lion Kingdom veio nos salvar deste pesadelo. Lan Shen, o presidente da World Martial Arts Association e líder absoluto das artes marciais ocidentais, chegou. Estamos salvos. Lan Shen com certeza vai expulsar esses invasores extraterrestres e proteger o Planet Azur. A cidade em chamas explodiu em gritos de comemoração, mesmo com a situação ainda extremamente crítica e o céu cheio de naves. Mas o homem de cabelos prateados que todos chamavam de Salvador não compartilhava daquela alegria. Ele encarava fixamente o casco negro da nave, com o rosto pesado e sombrio. Seus olhos passaram pelas ravinas fumegantes abaixo, e seu coração afundou. O poder destrutivo dessa tecnologia é tão grande que nem eu posso arriscar um choque frontal. Ainda bem que a velocidade de rastreamento não é perfeita, se eu for rápido o suficiente, dá para desviar. Esse terrorista covarde nem sequer mostra o rosto, pensou Lan Shen enquanto analisava a situação.
Se ele depende apenas dos sistemas automáticos da nave para atacar, então talvez o piloto não tenha grande força pessoal. Eu preciso forçá-lo a sair daquela carcaça de metal e lutar nos meus termos. Como Marshall Sente do Lion Kingdom, um homem reverenciado quase como um deus vivo, Lan Shen estava acostumado a ser o topo do respeito e da admiração. Nesse momento de crise, ele sabia que precisava liderar pelo exemplo. Ele gritou ordens para os outros artistas marciais ao redor. Concentrem-se! Desviem dos lasers a qualquer custo! Vamos coordenar nossos ataques para quebrar as defesas da nave e arrancar o piloto de dentro. Os guerreiros responderam com um rugido firme de desafio. Vamos! Pelo nosso lar, ordenou Lan Shen. Sua vontade era tão afiada quanto a espada em sua mão. Enquanto avançava, a lâmina se transformou em um borrão de pura luz, puxando uma enorme quantidade do poder do céu e da terra para sua ponta. A extremidade da espada começou a brilhar com uma luz branca cegante, como se um pequeno planeta tivesse sido incrustado no aço. Concentrando todo o seu ser em um único ponto de impacto, Lan Shen avançou em direção à parte inferior da nave. Então ele atingiu uma parede invisível, o escudo de energia da nave. Seus olhos se estreitaram como os de uma águia caçando, e com um movimento explosivo ele empurrou sua lâmina brilhante para a frente. Os cidadãos abaixo assistiam sem respirar enquanto Lan Shen atacava a nave alienígena. Eles murmuravam com admiração, é isso. É o golpe final dele. Agora não há mais com o que se preocupar. Lan Shen vai perfurar essa coisa num instante. Deng! A ponta da espada colidiu com a barreira de energia invisível, mas parecia ter batido em uma parede de diamante absoluto. Uma onda invisível distorceu o ar, e mesmo com todo o esforço de Lan Shen, a luz na ponta da espada não conseguiu atravessar, piscando até se apagar enquanto o escudo absorvia o golpe com facilidade. O quê? Como isso é possível? Os olhos de Lan Shen se arregalaram em choque. Ele sentiu um frio percorrer o corpo ao ver o escudo invisível voltar calmamente ao equilíbrio perfeito. Ele tinha colocado quase toda a sua força de Marshall Sente naquele ataque, e mesmo assim não conseguiu deixar nenhum arranhão na nave. Eu não consigo atravessar? Nem o escudo automático deles eu consigo quebrar. Um sentimento esmagador de fracasso começou a crescer no coração de Lan Shen. Ele sempre acreditou que o auge das artes marciais poderia superar qualquer tecnologia, mas naquele momento parecia que toda a sua vida estava sendo zombada por uma máquina. Suor frio começou a aparecer na testa de Lan Shen enquanto ele flutuava no ar. Sua mente estava em caos total. O que eu faço agora? Se meu ataque mais forte é inútil, como podemos sobreviver a isso? Será que a era das artes marciais está chegando ao fim? E. Uma risada selvagem e zombeteira ecoou dos telões holográficos no céu. Lan Shen ergueu os olhos e viu a enorme imagem de um homem de um olho só. Era o riso de um predador olhando para a presa. Você nem tem força para fazer cócegas no meu escudo, inseto primitivo. Seu poder divino não passa de uma faísca em meio a uma tempestade. Lan Shen encarou a imagem no céu e respondeu friamente, com veneno na voz. Então os seres iluminados das civilizações avançadas são apenas covardes que se escondem atrás de máquinas para intimidar os outros. Você está escondido nesse escudo como uma tartaruga dentro do casco. Tem coragem de lutar comigo de verdade ou é só mais uma peça da sua nave? O vilão de um olho só, Eji, encarou pela tela com olhos ardendo como brasas frias. Um sorriso torto e desprezível apareceu em seu rosto, como se estivesse apenas se divertindo com uma mosca irritante ao redor de sua nave. Oh! Então você quer mesmo que eu saia para brincar? Perguntou Eji com malícia. Lan Shen respondeu com um sorriso de desprezo, escondendo medo. O quê? Está com medo de um primitivo como eu? Ou sua armadura é pesada demais para você andar? Por dentro, ele torcia para que a provocação funcionasse. Eji soltou uma risada curta e bateu o pé dentro da cabine, o som ecoando pelos alto-falantes da nave. Muito bem. Já que você quer morrer pelas minhas mãos e não pela nave, vou realizar seu desejo. Depois não reclame quando vir a verdade. Num instante, a enorme projeção virtual desapareceu do céu,
Lan Shen levantou os olhos e viu uma escotilha nas costas da nave negra se abrir, liberando gás pressurizado. Seus olhos brilharam de esperança. Funcionou, eu tirei o covarde da fortaleza de metal. De repente, uma figura gigantesca saiu da escotilha numa velocidade absurda. Antes que Lan Shen percebesse o movimento, uma mão como uma prensa de aço agarrou seu crânio. Eiji sorriu diante dele e sussurrou: adivinha até onde meu Dharmabori pode crescer, insetinho? Um frio profundo percorreu o corpo de Lan Shen quando a energia do céu e da terra começou a se concentrar ao redor de Eiji com intensidade assustadora. Pontos de energia explodiram como pequenos sóis, e um Dharmabori invencível surgiu. Sua altura aumentou rapidamente, 1000 metros. 2000 metros. 3000 metros até chegar a 5000 metros em segundos. Por fim, uma imagem de Dharma gigantesca com mais de 8000 metros surgiu sobre a cidade como um deus da destruição. Ela alcançava a troposfera como se pudesse rasgar o céu apenas estendendo a mão. Lan Shen olhou para cima, paralisado de terror. A força dele é ainda mais assustadora que a própria nave. Acabou, tudo acabou. Ao ver a verdadeira dimensão do Dharma Image de Eiji, Lan Shen entrou em completo pânico. Suas próprias manifestações marciais, que antes pareciam grandiosas, agora pareciam brinquedos ridículos diante daquele titã colossal. O gigantesco Dharma Image de Eiji ardia com um fogo infernal, como se quisesse queimar o céu e a terra até restar apenas cinzas. Ele olhou para baixo e zombou, sua voz trovejando como um martelo. Insetos patéticos, qual truque miserável vocês vão tentar agora? Antes que Lan Shen pudesse responder, uma mão do tamanho de uma cadeia de montanhas desceu das nuvens, cobrindo o céu inteiro. Ela caiu com uma força inevitável e agarrou Lan Shen completamente dentro da palma colossal. O corpo de Lan Shen, agora apenas um ponto diante do Dharma Image de 8000 metros, ficou suspenso diante do rosto cruel de Eiji. O vilão falou com desprezo gelado: agora que eu apareci, o que você acha que ainda pode fazer, inseto? Eiji aproximou o rosto e sorriu com pura crueldade. Sua voz ecoou pela atmosfera. Vou dar uma última chance. Dentro de 72 horas, quero que todos os artistas marciais de nível 8 ou superior deste miserável Planet Azur venham até aqui e se ajoelhem diante de mim. No chão, os martialcentes restantes ficaram paralisados, observando Lan Shen capturado. Seus punhos estavam tão cerrados que os nós dos dedos ficaram brancos. Dentro deles, um vulcão de fúria fervia, mas diante daquela pressão esmagadora eles só conseguiam sentir um profundo sentimento de impotência. Uma onda de choque explodiu quando a voz do titã de 8000 metros sacudiu o ar como trovões. Com um movimento rápido demais para os olhos humanos, Eiji fechou sua mão gigantesca ao redor de Lan Shen e o levantou acima das nuvens como um troféu. Então uma força esmagadora caiu sobre o herói preso. Os olhos de Lan Shen quase saltaram das órbitas enquanto sangue escuro escorria de sua boca. Um grito miserável ecoou quando seu corpo começou a se contorcer em dor extrema dentro da mão do titã. Para o gigantesco Dharma Image de Eiji, apertar Lan Shen era tão trivial quanto esmagar uma formiga. Para um predador cósmico como ele, a vida de um campeão planetário não valia sequer um segundo de atenção. Eiji jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada maníaca que parecia rasgar o céu. Você, seu orgulho e esse planeta atrasado terão o mesmo fim miserável. A luz de um guardião se apagou quando Lan Shen foi derrotado em um instante. O choque percorreu os guerreiros restantes, seu líder havia caído. Ao mesmo tempo, no espaço metafísico do sonho, a batalha titânica entre os dois mestres antigos no tabuleiro estelar finalmente chegava ao fim. Os domínios divinos de Wang He e Duan Lifen haviam alcançado seus limites. Yang Yizhou observava calmamente, acariciando a longa barba. Parece que a disputa ideológica entre esses dois velhos especialistas de nível 15 está chegando ao clímax, disse suavemente. Lu Seng apenas soltou um longo suspiro. A luz ofuscante começou a diminuir, e a pressão absurda também foi desaparecendo. Lu Seng viu com admiração e tristeza os sóis ardentes e estruturas cristalinas dos domínios divinos se dissolvendo lentamente no vazio. Será que acabou? Perguntou Lu Seng em voz baixa, tentando gravar cada detalhe daquela batalha em sua memória.
De repente, Wang He e Duan Lifeng pararam de lutar e viraram a cabeça ao mesmo tempo, olhando diretamente para ele. Os rostos dos dois mestres agora estavam completamente calmos. Ficou claro que o resultado da luta não era o mais importante. Wang He falou primeiro, a apresentação terminou. Já mostramos tudo o que podíamos. Lu Seng ficou paralisado, sentindo o peso das expectativas deles. O quê? Tudo isso foi só para mim. Ele olhou para Yang Yizhou, que sorriu e fez um leve aceno de cabeça, incentivando-o a dar o próximo passo. Lu Seng ficou em silêncio por um bom tempo, controlando a respiração enquanto fechava os olhos para visualizar o caminho à frente. Depois de um longo momento de preparação interna, suas mãos começaram a se mover pelo vazio com um propósito novo e fluido. Nesse ponto, a escala do campo estelar que Lu Seng estava cultivando já era bastante grande. Era um cenário caótico, cheio de estrelas piscando e planetas de cristal irregulares, fragmentos que ele havia criado antes ao tentar imitar os domínios divinos de Wang He e Duan Lifeng, todos misturados em uma bagunça de ideias incompletas. Nesse momento, aquela região do céu estrelado era um verdadeiro campo de caos. Os corvos dourados de 3 patas e as formas de vida cristalinas estavam presos em um ciclo de massacre mútuo. A natureza conflitante deles fazia estrelas explodirem em supernovas e planetas virarem pó. Lu Seng estendeu sua vontade espiritual, tentando organizar aquela bagunça. No início, ele tentou seguir os exemplos dos mestres, separando as forças em facções opostas. Mas de repente suas mãos pararam no meio do movimento. Por que um lado sempre precisa dominar o outro? Murmurou. Por que não posso buscar um estado de equilíbrio? No instante em que essa ideia de coexistência surgiu, ele sentiu uma ressonância vindo do próprio vazio. Então ele parou de separá-los e começou a posicionar estrelas e planetas de cristal próximos uns dos outros. Os corvos dourados e os dragões de cristal continuavam lutando e seus números diminuíam rapidamente, mas Lu Seng não entrou em pânico. Ele simplesmente continuou criando, repondo forças de ambos os lados para que nenhum tivesse vantagem, mantendo um equilíbrio delicado. Esse experimento de equilíbrio forçado continuou por um tempo que parecia infinito. Durante todo o processo, Wang He, Duan Lifeng e Yang Yizhou observavam cada movimento de Lu Seng com total atenção. Depois que Lu Seng já tinha reposto estrelas e planetas destruídos inúmeras vezes para manter a paz, Wang He finalmente falou, com um tom cético. Sua ambição é admirável, mas a execução está errada. Meu dão e o dele são dominadores por natureza. São verdades absolutas que não aceitam rivais. Se nossos caminhos forem colocados no mesmo espaço, o resultado inevitável será a destruição total de um dos lados. Duan Lifeng apenas concordou com a cabeça. Ele está certo. Algumas coisas simplesmente não se misturam. Será mesmo? O conflito é o único estado possível para esse tipo de poder. As sobrancelhas de Lu Seng se franziram enquanto ele pensava nas palavras deles. Mas a dúvida em seu rosto durou pouco. Logo surgiu uma faísca de inspiração que suavizou sua expressão. O que vocês dois disseram está correto dentro dos seus próprios caminhos, disse Lu Seng, levantando a cabeça e encarando Wang He com determinação. Mas talvez o problema seja que o conflito é sempre tratado como algo binário. E se uma terceira força entrar no meio? E se eu criar um dão neutro, capaz de agir como ponte entre esses dois poderes dominantes, permitindo que eles coexistam em vez de colidir? Assim que terminou de falar, Lu Seng nem esperou resposta. Ele voltou ao trabalho imediatamente, seus dedos se movendo pelo éter com uma velocidade e precisão muito maiores do que antes. Agora ele não estava mais imitando, estava criando algo novo. Se for para criar harmonia, talvez a água seja o meio mais versátil, pensou Lu Seng. Ele concentrou sua intenção entre o indicador e o dedo médio, imaginando as correntes profundas e cheias de vida que alimentavam seu mundo natal. Uma luz azul profunda começou a surgir de seus dedos, espalhando uma energia tranquila que acalmava o vazio turbulento. Lentamente, um magnífico planeta feito inteiramente de água começou a se formar em sua palma, girando com uma elegância serena. Esse corpo celeste era incrível. Mais de 90% de sua superfície era um oceano profundo e brilhante, enquanto os polos eram cobertos por antigas geleiras luminosas.
Para Lu Seng, essa era sua criação mais preciosa, não por ser a mais poderosa, mas porque nasceu totalmente de sua própria inspiração. Ele soltou o planeta azul e observou enquanto ele flutuava até o centro do campo estelar. Quase imediatamente, uma vibração de vida começou a surgir das profundezas do planeta. Um som estranho ecoou pelo vazio. Pouco depois, uma pequena tartaruga robusta com um casco brilhante começou a sair do núcleo do planeta, um Xuanwu. O rosto de Lu Seng se iluminou de alegria. Ele tocou suavemente o casco da pequena criatura e lhe deu um nome. Você será o ancestral da sua espécie, sussurrou. Você é o primeiro Xuanwu deste novo campo estelar. Os corvos dourados e os dragões de cristal sentiram essa nova presença sem agressividade e começaram a descer, observando o pequeno Xuanwu com curiosidade. Essa é a primeira vez que vocês três estão no mesmo lugar sem lutar, comentou Lu Seng. Nesse momento, Wang He voltou a falar, ainda com ceticismo. Você só está atrasando o inevitável, disse Wang He. As leis do universo são imutáveis. Água e fogo são forças incompatíveis. Quando a curiosidade passar, o conflito vai voltar ainda mais violento e seu pequeno Xuanwu será engolido. De fato, a luta havia diminuído, mas a tensão ainda existia no ar. Os arrogantes corvos dourados de 3 patas já começavam a olhar para a pacífica tartaruga negra do Planet Azur com intenção predatória. Seus bicos de fogo se preparavam para atacar o novo intruso. Mas Lu Seng não parecia preocupado. Ele acenou com a mão calmamente. Não precisam ter tanta pressa. Em um universo em crescimento, novos conflitos criam novas forças para resolvê-los. Observem, porque uma quarta força está prestes a entrar em cena. Wang repiscou, claramente surpreso. Uma quarta força? Você quer mesmo complicar ainda mais isso? Perguntou Wang He, confuso. Ao lado dele, Duan Lifen também ficou sem palavras enquanto Lu Seng já começava a próxima criação. As mãos de Lu Seng agora se moviam em um ritmo complexo e harmônico. Seu rosto mostrava uma concentração serena. Nesse momento ele já não parecia um simples cultivador, mas sim um criador primordial moldando um universo inteiro no tabuleiro estelar. Aquilo que cresce na terra será a madeira da vida, e aquilo que voa no céu será a fênix do renascimento, declarou Lu Seng. Ele criou um planeta cheio de energia verde vibrante, a estrela Fanglan, coberta por florestas antigas gigantes. E para equilibrar a madeira, precisamos do metal, disse Lu Seng com uma risada. Venha, White Tiger! O guardião do oeste! Com um rugido que sacudiu o vazio, uma besta magnífica de prata apareceu. Assim que o White Tiger surgiu, a tensão entre os corvos dourados e o Xuanwu começou a diminuir. A energia caótica foi substituída por uma dinâmica mais organizada. Uma hierarquia curiosa começou a surgir. Os corvos dourados se aproximaram da energia feroz do White Tiger, enquanto o White Tiger passou a proteger o Xuanwu. Eles começaram a se mover em um ciclo mais equilibrado. Porém, os dragões de cristal ainda estavam isolados. Lu Seng olhou para os dragões de cristal que flutuavam sozinhos ao redor de seu planeta prismático. Uma nova ideia surgiu. Claro, eu não esqueci de vocês, disse ele.